Amados, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade à proposta bíblica sobre a doutrina das dispensações, em Gálatas capítulo 3, o versículo 16, assim está escrito: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Nós temos, dentro da proposta da inspiração divina, o apóstolo Paulo entendendo que quando o texto não fala no plural, mas sim no singular, usando a palavra posteridade, a palavra está falando de Cristo. E nós, como bons cristãos, entendemos que as Escrituras, num todo, ela vai girar, ela vai rodar, ela vai movimentar em torno do Cristo. Então, toda a posteridade, tanto passada como futura, que venha a existir dentro da promessa feita a Abraão, ela existe por causa de Cristo. E dentro dessa convicção, dessa certeza bíblica, nós entramos na quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal, em que chama-se os patriarcas. Os patriarcas iniciam-se mais precisamente pela chamada do nosso pai Abraão, um homem que abre mão de tudo, abre mão dos familiares, abre mão do seu controle numa região em que havia o sossego familiar, para ir dentro da promessa divina. Depois de Abraão vem a linhagem Isaac, Jacó, em que o próprio Cristo no Novo Testamento vai mencionar sobre eles. Então é a linhagem patriarcal. São vários aí dentro da sequência dos patriarcas. Depois vem a dispensação, essa dispensação patriarcal, a quarta dispensação. Depois vem a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. A dispensação após o povo ficar no Egito por aproximadamente 430 anos, sai do Egito por intermédio da liderança de Moisés, e aí é a dispensação da lei, em que no deserto Deus dá a lei, dá as diretrizes, como o povo deve fazer, como deve andar, o que deve seguir, o que deve obedecer. Deus vai construindo agora, dentro da proposta da lei, por intermédio de Moisés, muitas vezes conhecido como lei mosaica, por causa da pessoa de Moisés. Deus vai construindo, estabelecendo limites para o seu povo, para com que haja uma diferença dentro do povo de Deus. Essa é a dispensação da lei, que vai trabalhar com o povo de Israel durante toda a história, e até os dias de hoje eles vivem ainda entendendo, até aí, vivendo submissos à proposta da lei estabelecida por Deus por intermédio de Moisés. Depois nós temos a sexta dispensação, que nós conhecemos como a dispensação da graça. A lei, ela é criada dentro da necessidade humana, e dentro da lei há para o ser humano uma estrutura de responsabilidade. Agora a graça, ela vem trazendo para o ser humano o alívio por intermédio da redenção, por intermédio da libertação, por intermédio da salvação em Cristo. A dispensação da graça é também conhecida como a dispensação da igreja, que é a ação divina pela igreja de Cristo na face da terra. E por último, após esse período que nós estamos vivendo hoje, que é a dispensação da igreja, nós temos a dispensação do reino, que é a sétima dispensação. Essa dispensação se desenrolará no período milenar. Então, após a dispensação da graça, nós temos um período de 7 anos, que nós conhecemos como período da grande tribulação. Após este período, haverá o estabelecimento na terra do
sétima dispensação, o reino, o período milenar. Essas são as dispensações estabelecidas por Deus aqui na terra para a humanidade. Como entender a proposta divina? Queridos, vale a pena nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos.